Boa tarde. Dentro da minha proposta de falar sobre mulheres da Bíblia que nos inspiram, hoje nós vamos falar sobre Raquel. Raquel, ela era filha de Labão, o irmão de Rebeca. Então, antes mesmo de começar a falar sobre Raquel, eu queria sugerir para vocês mais um deverzinho de casa, só que o deverzinho está aumentando. Então, eu queria que vocês lessem Gênesis 29 e 30, porque existem detalhes muito interessantes com os quais vocês podem até se identificar. Bom, Raquel tinha uma irmã por nome Lia. Jacó trabalhou 7 anos para o pai de Raquel, para ele dá-la em casamento. Mas, no dia no dia das núpcias, o pai de Raquel entregou a Jacó a Lia, a filha mais velha. E Jacó amava Raquel, e Raquel era linda, mas nem sempre a beleza é tão importante, né? É bom, mas nem sempre é tão importante assim. Então, quando no amanhecer do dia, é que Jacó percebeu que era Lia, que não era Raquel. Aí ele reclamou com o seu tio, e o seu tio disse que lá na terra dele não era costume de a mais velha casar primeiro que a nova. Não era costume. Então, por isso ele fez assim. Agora, gente, imaginem, eu nem consigo imaginar, nós não conseguimos imaginar, né? A situação de Raquel e de Jacó também, né? Então, o Labão disse no outro dia de manhã, quando o Jacó ficou bravo, porque não foi Raquel que ele recebeu, foi Lia. Eles combinaram, então, entraram no acordo que Jacó trabalharia para Labão mais 7 anos por Raquel. Só que ele ia receber Raquel uma semana depois das núpcias da irmã. Ele não ia esperar 7 anos. Ela foi dada a ele uma semana depois. Ele cumpriu a semana de Lia, depois a de Raquel. E aí continuou assim, os dois, ele com as duas mulheres. Deus é a favor da monogamia. Isso aí não era lei de Deus, não. Era na terra de Labão. Então, quando elas casaram, cada uma recebeu uma serva. O pai deu uma serva para cada uma. E aí, vendo o Senhor que Lia era desprezada, tornou-a fértil. E aí eles acharam, hoje em dia também achavam, né? E hoje em dia também tem mulheres que acham que se ela tiver, o casamento está estremecido e ela tiver um filho, vai segurar o marido. Mas nem sempre acontece assim, né? O que deve existir entre um marido e uma mulher é a amizade verdadeira. Porque o amor está desgastado. O amor é Deus, o amor é Deus, o amor é Jesus, o amor é o Espírito Santo. Agora, o amor terreno, ele
não é como uma amizade. Ele foi muito desgastada, essa palavra amor. Agora, a amizade no relacionamento, em qualquer relacionamento, com os filhos, né? Relacionamento interpessoais, todos eles deveriam se basear na amizade. Porque a amizade perdura, o respeito, a amizade traz respeito, não é? Então cada uma recebeu uma serva. Lia teve filhos logo. Deus a tornou fértil, né? E Raquel estéril. Com o decorrer do tempo, houve muita luta entre as duas, porque elas achavam assim, que se elas dessem filhos, elas seriam mais amadas. E aí houve muita competição entre as duas, por isso que eu estou falando para vocês lerem lá, que são coisas muito interessantes, muito profundas, de como desde o início a vida é turbulenta, não é? Nós precisamos nos centrar, nos posicionar na vontade de Deus para que a gente tenha uma vida sossegada. Jesus disse antes de ir: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Sabe, a paz dele é verdadeira, independe do que está acontecendo à sua volta, independe de circunstâncias, né? E aí, Raquel teve 2 filhos dela mesma, né? Ela acabou, Deus dando a ela a graça de gerar. E aí ela gerou 2 filhos, que um é o José, que acabou sendo governador no Egito, não é? Deus deu a Raquel assim um filho primoroso, não é? E ela teve também o Benjamim. E aí, quando ela teve o Benjamim, ela morreu. Ela colocou o nome, antes de morrer, ela falou que o nome dele seria Benoni, que significa filho da minha dor. Mas Jacó trocou por Benjamim, filho da minha velhice. Então, das 12 tribos de Israel, 6 filhos foram de Lia. Lia contribuiu com 6 filhos, dela mesma. 2 da sua serva. E Raquel 2 e também acho que 2 da sua serva. Eu sei que no final eram 12. Só que Lia teve também uma filha, que o nome dela era Diná. Gente, leiam, porque, olha, eu tenho certeza que vocês não vão nem querer parar no 30. Vocês vão querer continuar. As histórias do Antigo Testamento são maravilhosas, sabe? São encantadoras, histórias reais que trazem para a gente inspiração, para a gente aprender a viver, sabe? A gente vê assim, aconteceu lá, não é? Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então vale a pena. Então, aí eu tenho pensado assim, sabe? Eu tenho pedido a Deus, ultimamente, porque eu tive uma experiência real com Jesus em 1990, mas foi um encantamento, ai, Deus do céu, maravilhoso, maravilhoso. E aí, a gente vai ali vivendo na graça de Deus, abundante graça, sabe? Com o tempo, a gente vai ficando ficamos sossegados e, sabe, a gente costuma, assim, a perder aquele primeiro amor, que a gente chama de primeiro amor, o encontro com Jesus. E a gente precisa voltar a ele. Então, esses dias,
eu tenho tido, assim, uma experiência de volta ao primeiro amor. E aí eu fiquei revendo meus conceitos e valores, né? E aí eu pensei, eu agora mesmo, quando eu fui preparar esse estudo aqui, eu agradeci muito a Deus pelo privilégio de ter gerado 4 filhos. Gente, eu fico pensando assim, meu Deus, como que eles chegaram onde chegaram, porque eles não são perfeitos, né? Cada um tem sua dificuldade no relacionamento com as pessoas, com a gente mesmo. Mas eu comecei a pedir a Deus, assim, eu senti, veio a mim um sentimento de gratidão a Deus por tudo que Ele fez no decorrer desse tempo, sabe? Então eu comecei a agradecê-lo, porque meus filhos, eles já são maiores, né? E eles já não dependem de mim, sabe? Não dependem de mim. Então a gente não pode exigir muito, não. A gente, sendo grata a Deus, Deus vai operar maravilhas. Aprendam isso. Então eu tenho pedido a Deus, Senhor, eu quero ser uma mãe como eu nunca fui. Porque eu não fui, como mãe, eu não fui aquela Brastemp, não. Era uma geladeirinha bem, sabe, bem forreca. Não fui uma mãe, não, viu? Não fui. Não fui uma esposa. Porque quando a gente está vivendo um relacionamento com o marido e a mulher, a gente acha que o certo é a gente, ele acha que o certo é ele, a gente acha que o certo é a gente. A gente pensa assim. Então sua preocupação é mudar a pessoa. Você quer mudar, você quer que ela se conecte no seu padrão. E ele quer também assim. Então, assim, a gente foi criado por famílias diferentes, não é? Com os nossos hábitos diferentes, e a gente quer que o marido seja assim, e o marido quer que a mulher seja assim. Não é? E não é por aí. Quando Jesus traz a luz, porque a gente, antes de conhecer Jesus, a gente está em trevas. Trevas, sabe? Porque Ele é a luz. O nosso entendimento é transformado quando nós conhecemos Jesus. Porque Ele nos transporta das trevas para a luz. Não é que a gente viveu uma vida desenfreada, não, mas a gente estava em treva, porque a gente era enganado por qualquer vento de doutrina, sabe? Pelas religiões, porque a religião, ela aliena. Você tem que seguir aqui assim, você fica cheio de dogmas, sabe? E com Jesus não, é liberdade de vida, liberdade com responsabilidade. Então, eu agradeci, eu não fui uma... Eu tenho pedido a Deus para me ser uma irmã em Cristo, sabe? Consciente do que é isso, do que é essa família espiritual, sabe? Porque às vezes acontece alguma coisa com um irmão que descuidou e, como a gente diz, caiu, né, na fé. A gente tem que orar, clamar a Deus para levantar aquele irmão. É essa a nossa responsabilidade. Não de ficar procurando assim, por que fez isso? Sabe? Deus sabe qual é o problema da pessoa, por que isso aconteceu. Deus sabe. Cabe a nós interceder pela pessoa que está passando por um problema em relação à obediência a Deus. Entendeu? Então, é para isso que Deus nos salvou, para a gente ser luz.
para a gente ser sal do mundo, sal da terra e luz do mundo, sabe? A gente precisa brilhar, não para o nosso sermos reconhecidos, mas é para que nós possamos influenciar as pessoas no bem viver, sabe? Então eu tenho feito isso, agradecido mesmo a Deus pelo privilégio de ter gerado. Agradeço a Deus pelos seus filhos, independente de como eles estejam, porque a gratidão vai trazer para você galardão, sabe? Vai trazer para você presente de Deus. As coisas vão se ajustar como devem se ajustar. Que Deus nos abençoe, que nós possamos viver a alegria, sabe? Que Deus nos concedeu. Há momentos de tristeza, existem, porque a Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de abraçar, tempo de afastar-se, de abraçar, um tempo que a gente precisa, não é odiar, mas a gente precisa, em certos relacionamentos, nos afastarmos. Mas depois o tempo de abraçar volta. Uma boa tarde para vocês todos. Em nome de Jesus.